Cabe ao STF julgar a ação que discute requisitos para porte de arma de magistrados. Com a decisão tomada na sessão desta quarta-feira, por maioria de votos, a reclamação terá o mérito analisado ainda pela Corte. O agravo interposto pela União alegava que é da competência do STF julgar um mandado de segurança em que se discute o direito dos magistrados em relação ao porte de arma. Pretendia também a reforma da decisão da relatora, a ministra Rosa Weber. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que julgou o pedido procedente. Trata-se de interesse potencial de toda a classe, em todo o país, já que a prerrogativa de portar arma de defesa pessoal está prevista na LOMAN. Ele acompanhou a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. Já os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio entenderam que não houve usurpação de competência e acompanharam a relatora do processo, ministra Rosa Weber, negando provimento ao pedido. É certo que o impetrante é um magistrado, mas indaga-se, houve a usurpação da competência do Supremo no que se admitiu o curso do mandado de segurança? A meu ver, não. Mas, por maioria do plenário, o STF foi considerado competente para julgar a matéria. O plenário também julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão encaminhada pela Procuradoria-Geral da República. Na ação foi alegada a omissão na regulamentação das restrições à publicidade de bebidas alcoólicas, com teor alcoólico menor que 13 graus Gay-Lussac. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, amicus curiae no processo, pediu pela improcedência do pedido. Vale destacar, senhores ministros, senhoras ministras, que essa opção do legislador em relação às bebidas de maior teor alcoólico não significa de forma alguma que a propaganda comercial das bebidas de menor teor esteja num espaço de anomia, de vácuo legislativo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que também figura como amicus curiae no processo, seguiu o mesmo entendimento. Se nós trouxermos à mesa princípios básicos do processo civil, nós poderíamos afirmar que o autor da ação, com todo respeito, com todas as vênias, é carecedor de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Ao analisar o caso, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a competência é do Poder Legislativo e julgou o pedido improcedente. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora da ação. O plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso apresentado contra a decisão do Supremo que considerou inconstitucional a compulsoriedade de contribuição de custeio de saúde prevista em lei estadual de Minas Gerais. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e os outros processos que estão na pauta de hoje do plenário do STF. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, o que levou à declaração de inconstitucionalidade dessa lei? Bom, tudo veio, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal porque essa lei complementar, ela acabou possibilitando que servidores temporários, ou seja, aqueles que não eram efetivos, não eram detentores de cargo efetivo, fossem filiados a um regime próprio de previdência que se aplica aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e que eles também fossem obrigados a contribuir para que tivessem acesso a um plano de saúde. Então, a partir dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se debruçar em relação a esse tema e a decisão foi de que realmente parte dessa lei é inconstitucional. O que levou a essa declaração de inconstitucionalidade? Para os ministros, não é possível, o entendimento, na verdade, que os ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal tiveram foi no sentido de que essa vinculação ela não pode ser obrigatória em relação a servidores que não são efetivos. Somente aqueles servidores efetivos que ingressaram no serviço público por meio de um devido concurso público, esses sim estariam vinculados obrigatoriamente ao regime de previdência próprio dos servidores públicos do Estado. E no que diz respeito à contribuição compulsória, esse aspecto também seria inconstitucional, porque ainda que o Estado queira oferecer para esses servidores temporários a opção de aderirem ou não a um plano de saúde, isso não pode ser algo obrigatório, impositivo. O Estado até pode fornecer essa possibilidade, conceder esse benefício, mas a adesão deveria ser
facultativa, o que não estava sendo por conta da lei complementar que havia sido instituída pelo Estado. E qual recurso foi apresentado? Bom, neste caso, hoje o que está na pauta são embargos de declaração. Então, o que significa? Na verdade, os ministros não vão rediscutir essa matéria. Essa declaração de inconstitucionalidade parcial, ela já foi declarada, o resultado foi proclamado. Quanto a isso, não há nenhuma alteração. O que se discute agora é se há algum tipo de omissão, contrariedade, contradição, obscuridade no que diz respeito à decisão que foi proferida pelos ministros. Esse tipo de recurso, ele só é cabível exatamente quando há necessidade de esclarecimentos. Então, o que os ministros devem avaliar é exatamente se há ou não necessidade de que sejam feitos alguns esclarecimentos. Os embargos de declaração também têm sido muito utilizados para que os ministros possam modular os efeitos da decisão. E por qual razão? Como não há o único recurso cabível depois de uma declaração, de uma decisão, numa ação direta de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, são os embargos de declaração. Então, ainda que não se constate nenhuma omissão, nenhuma contradição, nenhuma obscuridade, é possível que os ministros modulem os efeitos, o que significa dizer que, por meio deste recurso, o Supremo Tribunal já entendeu ser possível estabelecer o marco a partir de quando aquela decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade terá efeitos. Isso é possível também por meio desse recurso que foi apresentado. Rapidamente, para a gente finalizar esse assunto, quais esclarecimentos são possíveis nessa fase? Bom, o governador do estado de Minas Gerais foi quem apresentou esses embargos de declaração. O que ele pretende saber, basicamente, é no que diz respeito a como fica essa situação daquelas pessoas que contribuíram até então, antes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Como fica a validade daqueles serviços que foram prestados e também daquelas contribuições que foram efetivamente pagas. E uma outra questão que o governador também argumenta é no que diz respeito a como é que fica a questão se o Estado será ou não obrigado a restituir as parcelas que foram efetivamente descontadas dos servidores públicos e como é que ficaria a questão exatamente desses serviços que foram prestados, ou seja, a partir do momento em que o Estado deixar de cobrar, ele também estará automaticamente autorizado a deixar de fornecer esse serviço que antes vinha sendo prestado? São esses os esclarecimentos. Tá ótimo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta a falar do Supremo Tribunal Federal, das pautas de hoje. Um minuto, Gisele. Hoje o Supremo deve analisar também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei complementar do Estado do Ceará, que dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público nas escolas estaduais. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, continua aqui no estúdio e vai explicar para a gente também esse assunto. Gisele, o que está sendo questionado nessa lei? Bom, essa lei complementar, ela autorizou a contratação temporária de professores numa situação excepcional. Quais seriam as situações excepcionais previstas na legislação complementar? Naqueles casos em que o professor efetivo, ele tem que deixar a sala de aula para poder tratar da própria saúde, ou naquelas situações em que a professora tem que deixar por conta da licença gestante, em casos em que o professor acompanha um outro parente para tratamento de saúde, para uma capacitação profissional ou até mesmo para tratar de interesses pessoais. Então, nessas circunstâncias, a legislação autorizou a contratação de um professor temporário e essa contratação ela não obedece à regra do concurso público. Então, dentro dessa perspectiva, é que esta lei complementar foi efetivamente editada. E quem ajuizou essa DI é no Supremo Tribunal Federal? Essa ação direta foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República e o argumento do Procurador-Geral da República é que houve ofensa à regra do concurso público previsto na Constituição Federal. Para o Procurador-Geral da República, esse tipo de situação, ele não caracterizaria a excepcionalidade da contratação temporária, porque a regra que nós temos na Constituição Federal é que para ingresso no serviço público tem-se que passar pelo concurso público de provas ou de provas e títulos. E somente em casos excepcionais, no caso de cargos sem comissão, que são de livre nomeação e de livre exoneração, e também nos casos de contratação temporária, seriam hipóteses em que se poderia ir, em situações excepcionais, não se submeter a essa regra do concurso público. No entanto, para o Procurador-Geral da República, esse tipo de atividade, ainda que se leve em consideração essas saídas de professores por conta desses motivos que eu acabei de mencionar, não seriam justificativas que fundamentariam a necessidade de uma contratação temporária. Ainda nessas circunstâncias, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, seria caso de concurso público. Bom, Gisele, o que mais está na pauta, além desses assuntos que você já comentou, na pauta de hoje da STF? Bom, a pauta
desta quinta-feira, ela na verdade está composta de processos remanescentes da pauta de ontem. Então, tudo aquilo que os ministros tudo não foi chamado a julgamento, né, e que estava previsto na pauta da sessão da quarta-feira, pode ser chamado hoje. E o primeiro item que nós temos na pauta, na verdade, é aquele recurso extraordinário, inclusive que nós comentamos ontem aqui na bancada do Jornal da Justiça, que diz respeito àquela questão da possibilidade ou não do Poder Judiciário fazer o controle em relação às questões de concursos públicos. E outro tema que também volta, que deve ser concluído o julgamento, prosseguido, na verdade, o julgamento, é no que diz respeito à área do imóvel urbano, no que diz respeito ao uso capião e, em especial, este recurso extraordinário, ele deve voltar com a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio. Tá ótimo, Gisele.